Fala, nação, bora lá para mais um corte top do Mengão. Vamos reagir aqui a esse corte da ESPN, do Sport Center, falando sobre o Flamengo. Eles falando sobre o Vitor Pereira e Yuri Alberto no Mengão. Tem informação sobre isso, muitas notícias atualizadas do mercado da bola do Flamengo para 2023. Se inscreva aqui no canal, aciona o sino, deixa o like, é bem importante, você ajuda no crescimento aqui do canal. E também crédito de vídeo aqui embaixo na descrição e comentário fixado da ESPN Brasil. Vamos embora ver o corte aqui porque tá muito top. Então, para o Corinthians não é ruim antecipar a rescisão, para o Vitor Pereira também é bom, porque ele já resolve a vida dele com o Flamengo, para o Flamengo também é bom, e para o Corinthians não só se livra da história toda, mas também economiza, a Jéssica falou aí, o pacote total de comissão, mais os 2 meses que faltam, mas tudo mais, dá quase 10 milhões de reais. Opa! Né? Então, é uma situação muito desconfortável. Não é nada, são 10 milhões, né? Os altos dirigentes corintianos estão muito incomunicáveis nos últimos dias sobre esse assunto, fugindo do assunto a todo instante. O máximo que a gente consegue ouvir das pessoas mais próximas nos bastidores é que o Corinthians não vai se pronunciar, mesmo em off, antes do anúncio oficial. E a partir do momento que o Flamengo anunciar o Vitor Pereira, eu acho que vai ser mais fácil e mais comum a gente ouvir em on ou em off manifestações do Duílio, do Roberto, das pessoas do Corinthians, porque de fato o desconforto é muito grande. De fato, as pessoas do Corinthians estão muito incomodadas com a postura do Vitor Pereira, que, nas palavras do presidente Landim, está contratado. É uma questão só de formalidade. Agora acho que já são 15, 16 dias depois de ele falar que ele ia para cá. Para casa, cuidar da sogra dele. É uma vergonha. E aí, não, a sogra agora vai ser cuidada aqui no Brasil. Pelo que eu entendi, vem a família inteira para o Brasil e inclusive a sogra ser tratada aqui no Brasil, porque antes não dava. Agora, ô Silas, qual era do Vitor Pereira? Não era chegar para o Corinthians e falar, pessoal, obrigada, mas assim, não precisa pagar esses últimos 2 meses, não. Isso não já devia ter sido feito desde quando ele falou que não ia continuar, assim, não dava para ele. Ele, como ele já disse, inclusive em entrevista coletiva, que tem a vida financeira dele muito organizada, está tudo muito bem, obrigado. Não dava para ele fazer isso já? Até porque ele poderia usar o próprio exemplo do Dorival Júnior quando deixou o Ceará. E o Ceará caiu para a 2ª divisão. O Robson, presidente do Ceará, ele lembra a declaração que ele deu? Ele ficou muito bravo, mas o Dorival estava saindo de um clube menor para um clube maior, com as possibilidades que o Flamengo tinha, e acabou acontecendo, né? E sem mentira. Sem mentira. Sem mentira, o problema é esse. Isso já aconteceu outras vezes com outros treinadores também. E vai acontecer sempre. Agora, ele falar o que falou e, de repente, 15, 16 dias, aparece a notícia que vai para o Flamengo e também mostra um outro lado, né, Felipe? Que lá no Flamengo não basta só ganhar, porque o Dorival enfrentou o Corinthians e quase perdeu a Copa do Brasil, ganhou nos pênaltis, enfrentou o Atlético Paranaense. Se o Pedro Henrique não vai expulso, talvez não tivesse ganho também do Atlético Paranaense. E os 2 últimos jogos, que o Flamengo jogou mal e a torcida ficou muito na bronca. Então o Vitor também, além dele enfrentar a fúria da Fiel, ele não sei se vai ser visto com bons olhos, porque, fez com o Corinthians, será que amanhã ou depois não vai fazer com a gente também? Ô Zupac, em relação ao planejamento do Flamengo, esses dias que precisam ser esperados e tudo mais, isso atrapalha alguma coisa de não poder começar a trabalhar? Ou você acha que no bastidor já está rolando? Não, lógico. Assim, eu não sei qual é o nível de acerto que eles têm agora, se eles já estão conversando sobre planejamento, mas se de fato já tiver tudo pronto, só faltar resolver a parada com o Corinthians para formalizar em contrato o acerto com o Flamengo, nada impede que ele esteja trabalhando, assim. E juntando as peças, né, não sei quais serão os outros movimentos de mercado que o Flamengo vai fazer, tentou aí o Gerson, como a gente viu, e me parece uma negociação hoje complicada. Um nome que me vem à cabeça de imediato é o Oscar, porque assim, o Flamengo já conversou com o Oscar. O Vitor Pereira foi campeão chinês com o Oscar no Xangai SPG, o time que tinha o Hulk também, o Elkson também. E o Vitor Pereira chegou a pedir o Oscar, eles são muito amigos, né? E chegou a pedir o Oscar para o Corinthians. O próprio Oscar falou, acho que aqui no Resenha, uma entrevista para o Plihal e para a turma aí. Então, assim, o Flamengo já quis o Oscar quer voltar para o Brasil, o Vitor Pereira é amigo do Oscar, o Vitor Pereira quer o Oscar. E o Flamengo precisa, de fato... O Vitor Pereira vai ser o novo técnico do Flamengo. E aí ele está lá, junto com a família toda, para comandar o Flamengo. E o Flamengo, de fato, precisa, na minha visão, nessa questão do elenco, de um reserva mais confiável
para Everton Ribeiro e para Arrascaeta, para o momento, um meia de fato, porque as opções que o Flamengo tem para essa função, ou são os meninos, o Matheus França e tal, ou são jogadores mais de meio campo numa segunda fase, como o Vidal, por exemplo. Então, olhando para o mercado, eu não duvido que seja esse um dos primeiros nomes que o Vitor peça assim que ele fechar com o Flamengo. Pois é, e você falou assim, nada impede que ele esteja trabalhando. Na verdade, tudo impede que ele esteja trabalhando porque ele tem um contrato. Não, mas... Então, ele não pode trabalhar. E a partir do momento que alguém descobre que ele está trabalhando em outro clube e ele tem um contrato, é claro que a diretoria jurídica do Corinthians está de olho nisso. Porque para quebrar contrato e falar quebra de contrato, me paga uma multa porque você está quebrando todo o nosso contrato. Basta aqui, um print de WhatsApp. Não, mas, amigo, isso aí vai estar sendo... Inclusive, eu acho, que eu não tenho essa informação, mas eu acho que a diretoria do Corinthians está muito quietinha e muito tranquila neste momento, justamente por isso. Porque qualquer coisa que se fale neste momento vai ser judicializado. Faz sentido. Então tá o Corinthians lá, a diretoria, vamos ficar quieto, vamos ver o que é que a gente pode fazer aqui. E é claro que eles devem estar agindo de alguma forma, Silas, mas pensando no Flamengo, pensando em planejamento de Flamengo e pensando em Flamengo com o Vitor Pereira, você acha que isso pode prejudicar? Olha, eu acho que, como o Zupa disse, agora, no início vai. Se ele vier para cá mesmo e isso se concretizar, ele vai ter uma vida difícil no início, porque não é só o torcedor corintiano. E não somos só nós da ESPN que estamos falando. Vai ser comentado no Brasil inteiro, todas as emissoras, todo mundo vai bater nessa tecla. Assim, um cara que sempre dizia questão do papo reto, papo reto, papo reto, papo reto. Cadê o papo reto? E o corintiano leva isso muito a sério. Agora, com a questão ao planejamento, se ele não conseguir trazer um Oscar, por exemplo, a gente não sabe que nível de Arrascaeta vai voltar da Copa do Mundo. Sim, com a questão da pubalgia. E é um jogador que, quando não está bem, o Flamengo não é o mesmo Flamengo. Então, a saída desse, a saída daquele, as mudanças do mercado. O Vidal pode ficar, mas não é o cara que vai resolver as questões do Flamengo. Então, vamos ver. Ficou um imbróglio aí, uma situação bem delicada, tanto para um lado quanto para outro. A gente, obviamente, ao falar desse tema, fala de Flamengo, fala de Corinthians. A Jéssica trouxe o mercado, além da questão Vitor Pereira do Flamengo. Agora a gente faz o mesmo com o Corinthians, com Lili Nascimento. Na Gazeta Press. E quem redigiu essa informação foi o pessoal do Rio de Janeiro. Não, aliás, onde é que tá, Tom? O Tom vai tentar me ajudar aí. Quem redigiu essa informação foi o pessoal do Rio de Janeiro, exatamente, na Gazeta Press. Depois do treinador, a manchete é o seguinte, depois do treinador, o Flamengo pode tentar o atacante do Corinthians. Vê se a gente consegue aumentar o máximo possível aí. Isso. Depois, sobe um pouquinho. Não, sobe um pouquinho pra gente conseguir ver a manchete. Isso. Não, para conseguir ver a manchete. Não, eu só tô vendo a foto do Yuri Alberto. Tom. Vamos lá. Depois do treinador. Isso. Depois do treinador, o Flamengo pode tentar o atacante do Corinthians. Está na matéria do Flamengo. Não, pode botar lá que eu leio aqui. Pode botar lá que eu leio aqui. Tá. Depois do treinador, o Flamengo pode tentar o atacante do Corinthians. Aí eu vou ler a matéria, vou ler a reportagem. Você que está chegando agora, deixa o seu like, tá? Deixa o seu like, compartilha a live, porque eu não acredito nessa história, tá? Eu não posso acreditar nessa história. Mas é o seguinte, ó, as relações entre Flamengo e Corinthians ficaram abaladas depois que o rubro-negro, bota aí para mim, Yuri Alberto no Flamengo. As relações entre o Flamengo e o Corinthians ficaram abaladas depois que o rubro-negro buscou a contratação. Isso, olha que bonitinho. Buscou a contratação do técnico Vitor Pereira. O ex-comandante do Corinthians. É bom lembrar que o Vitor Pereira tem contrato até 31 de dezembro. O Vitor Pereira ainda tem contrato, hein, com o Corinthians. E isso pode bagunçar todo o coreto, tá? O Vitor Pereira ainda tem contrato com o Corinthians. Então, é por isso que o Flamengo ainda não anunciou a contratação do Vitor Pereira. E aí, depois de tudo isso, nos bastidores, corre uma informação, segundo reportagem da Gazeta Esportiva, de que há uma indicação do atacante Yuri Alberto, que o Vitor Pereira indicou o Yuri Alberto para o Flamengo.
Eu vou tratar essa informação com muito cuidado, e eu repito, eu não quero acreditar nesta informação. E, com todo respeito à Gazeta Esportiva, tá? Eu não tô menosprezando, eu não tô desprezando, eu não tô... A Gazeta Esportiva, ela é um site de muita credibilidade, tá? E por isso mesmo que eu tô trazendo a informação aqui. Mas eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar, não pode ser verdade. O Yuri Alberto tem 20 anos, né, 21 anos, todo mundo sabe. Ele pertence ao Zenit da Rússia. Ele está jogando por empréstimo até o meio do ano que vem. 30 de junho de 2023 é o empréstimo do Yuri Alberto, revelado pelo Santos. E aí, é o seguinte, ele custa 20 milhões de euros. O Corinthians não tem esse dinheiro para contratar o Yuri Alberto por 20 milhões de euros. Não tem. Deixa o seu like aí, rapaziada. Compartilha a live. O Corinthians não tem esse dinheiro para contratar o Yuri Alberto. O Corinthians está tentando colocar o Mantuan na parada, está tentando colocar o Ivan na parada, pode colocar o Robert Renan na parada, pode colocar mais gente na parada, mas o Corinthians não tem, por enquanto, esse dinheiro para contratar o Yuri Alberto. A situação do Corinthians é complicada do ponto de vista financeiro, né? Até porque eu já tenho falado aqui para vocês, o Corinthians vai usar as rendas da bilheteria no ano que vem. O Corinthians vai usar a renda da bilheteria para pagar a Neoquímica Arena, para pagar a Caixa Econômica Federal. Então o Corinthians vai tentar dar um jeito, sei lá o que o Corinthians vai fazer, uma manobra financeira. E aí, torcedor, o que você acha do Yuri Alberto, do Oscar no Flamengo? Coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like e até o próximo vídeo.